Olá, no Mackenzie Movimento de hoje temos algumas dicas para você. Tem dicas de saúde que podem salvar vidas e uma dica ideal para quem diz não ter dinheiro para comprar livros. Fique ligado! O câncer é uma doença silenciosa e que pode se desenvolver em diversas partes do corpo sem que você saiba. A informação ainda é uma das melhores armas que você tem para combater esse mal. Nessa matéria, vamos falar sobre um tipo de câncer pouco conhecido pelas pessoas e como se prevenir. O dia de Raimundo Bruzzi não é muito agitado. Ele passa boa parte do tempo com um dos seus maiores hobbies, a montagem de carrinhos. Entre uma Ferrari e o carinho em PEG, Bruzzi tenta se distrair da forte luta que enfrenta. 9 horas da manhã de sábado, liga meu clínico. Bruzzi, isso já era fevereiro, início, os primeiros dias de fevereiro de 2008. O Bruzzi, a Arnete Grumac me ligou e ela confirmou: você tem um problema oncológico. Ele não teve coragem de dizer que eu tinha câncer. Eu sei, como é que é, Barandi? Você tem mieloma múltiplo. O que? Só letra. Eu não conseguia entender, porque ele estava todo sem graça para me falar. Mieloma múltiplo. Esse é um tipo de câncer de medula óssea não muito conhecido da população. Na verdade, nem mesmo entre os médicos ele é muito citado. A coleta de dados ainda é muito precária no Brasil, mas estima-se que anualmente são diagnosticados 18 mil novos pacientes com mieloma múltiplo. O mais importante que eu entendo para a gente conseguir realmente dar um resultado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes é o diagnóstico precoce. Então, os clínicos, enfim, todas as áreas têm que estar muito voltadas a conhecer a doença, para pensar nela, para conseguir diagnosticar. O mieloma é um crescimento desordenado de células plasmócitas, responsáveis por produzir imunoglobulinas, que ajudam no combate de infecções, por exemplo. Essas imunoglobulinas são proteínas que, em grande quantidade no organismo, podem trazer alguns sintomas característicos do mieloma, como anemia, insuficiência renal e lesões ósseas, com muitas dores, principalmente nas vértebras. Você tem alguns tipos de câncer que têm um comportamento muito agressivo. O que é isso? A doença se prolifera muito rapidamente. No mieloma, não. O plasmócito tem uma divisão celular mais lenta, então é uma doença que vai evoluindo lentamente. Como então é possível diagnosticar cedo essa doença? É muito mais fácil do que parece. Existe um exame de sangue muito simples chamado eletroforese de proteína. Esse exame custa aproximadamente R$ 30 e é capaz de detectar alterações proteicas no organismo e, por isso, dar um primeiro diagnóstico de mieloma. Bom, eu gostei porque eu descobri uma causa do meu sofrimento. Quando você tem um sofrimento muito grande, com muitas dores, e fica sem saber o que é, o nível de apreensão vai aumentando muito. Por esse lado eu gostei. Mas saber que você tem uma doença que não tem cura e que a expectativa de vida na época era de 4 anos. Há 5 anos atrás era de 4 anos, ou 4 anos atrás. É assustador. Bruzzi enfrenta a doença há 4 anos e já fez até um transplante de medula óssea. O tratamento é muito desgastante para os pacientes, que ficam sujeitos aos fortes efeitos colaterais do coquetel de medicamentos. Mas tem um problema, um efeito colateral que nenhum remédio vai deixar de dar. É manter você alerta para a doença. Ele te mantém sempre lembrando que você é um doente. Você não está doente, você é um doente. Então, como é um remédio, esses remédios você toma todo dia, ao acordar você lembra pelo remédio, olha, você é um doente.
A luta de Bruzi é um exemplo da batalha que milhares de brasileiros também enfrentam todos os dias. Basta fazer um exame simples para que muito sofrimento seja evitado. Converse com seu médico. Faça a eletroforese de proteína. Desde que Gutenberg inventou a prensa no século XV, o livro se perpetuou como símbolo de cultura. Com ele você aprende, se distrai e desenvolve a sua imaginação. Mas muita gente diz não ter dinheiro para comprar livros. Se você ainda se vale dessa desculpa, preste atenção nessa matéria. Vamos lembrar que os livros são muito mais acessíveis do que você imagina. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê, em média, apenas 4 livros por ano. Falta de tempo e dinheiro são desculpas comuns para deixar a leitura de lado. Mas falta de dinheiro não é o problema. Basta visitar um dos diversos sebos que existem em São Paulo. Nós visitamos um dos mais famosos e tradicionais da cidade, o Sebo do Messias, que desde 1969 vende todo tipo de livros usados. Ler é uma atividade que exige entrega. Você se deixa perder entre as páginas de um livro para imaginar lugares e aventuras. E às vezes comprar um livro também pode ser uma aventura. Visitar o Sebo do Messias é fazer descobertas em dezenas e dezenas de prateleiras. No subsolo da loja, encontramos a equipe que cuida do site, que vende livros para todo o Brasil. Juntos, a loja e o site reúnem mais de 300 mil livros, 40 mil DVDs, 30 mil CDs e um número incalculável de gibis e revistas. E se você acha que sebo é lugar apenas de livro velho, é bom rever seus conceitos. Bons sebos como o do Messias estão repletos de livros novos, lançamentos e best-sellers. E sempre há um custo mais em conta. Se um livro na loja de livros novos custa R$50, eu vendo ele aqui por 20, 25. Um passeio entre as prateleiras coloca você em contato com livros e preciosidades para todos os gostos. Que tal um livro autografado por uma grande personalidade da política internacional? Margaret Thatcher, uma mulher, uma política de renome mundial, internacional, e eu tenho aqui um livro autografado dela. Realmente isso é uma raridade. Entre as diversas prateleiras, a gente descobre que livro não precisa ser novo para ser apreciado, porque livros são quase eternos. Esse livro é um livro francês, A Origem dos Benefícios. Esse livro é de 1689. Isso é uma raridade. Isso é um livro realmente muito raro. E falta de dinheiro não é mesmo problema. Há livros para todos os bolsos. Eu tenho um andar inteirinho de livro de R$2, livros ótimos. Por isso, deixe as velhas desculpas de lado. Visite um sebo e se deixe levar pelo prazer da leitura. E você pode pegar um livro do século XVII e ler. Você pode pegar um livro de Isaac Asimov e ir ao ano 3000. Então o livro não possui um tempo. Olá, estamos no início do ano. 2013 pode ser um ano de muitas promessas, particularmente promessas financeiras. Na verdade, todo mundo fica de olho no ano novo, exatamente nos indicadores financeiros, não é verdade? A economia é muito importante para nós. E aí eu me lembro do que houve em 2009, aquela crise europeia, aquela situação de recessão na Europa, países quebrando, e que teve e ainda tem um impacto na economia mundial, um impacto muito grande, inclusive aqui no Brasil. Você deve lembrar disso. Mas eu me lembro particularmente do pronunciamento de uma reitora de uma universidade em Portugal, se não me engano da cidade de Aveiro, e ela disse o seguinte, que quase todos estes responsáveis pela crise econômica mundial haviam passado por uma universidade. Eram pessoas que tinham títulos de mestre e doutor, que tinham passado boa parte de sua vida nos bancos da universidade. E aí ela perguntou,
qual é a colaboração que as universidades estão dando para formar profissionais com valores, que tenham ética, que tenham caráter e que tenham princípios e que não atuem com base simplesmente na busca do que é seu, do seu próprio interesse e que para isso estão dispostos a corromper o sistema ou utilizar o sistema em proveito próprio, trazendo tanto prejuízo para tanta pessoa. Não estou dizendo que a causa da crise econômica foi a corrupção, mas certamente havia um pouco disso também. A grande pergunta é como é que uma universidade pode ensinar valores, princípios, caráter e princípios morais se não há uma base consistente para isso? As universidades confessionais cristãs, como o Mackenzie, acreditam que o cristianismo tem a resposta para isso. O cristianismo, mais do que uma religião, é uma ideologia também, que nos oferece a base consistente e lógica para estabelecermos princípios morais. Por exemplo, nós cremos que existe um Deus que criou todas as coisas e que, portanto, a decisão do que é certo e do que é errado depende dele. Deus é o referencial fora de nós para o que é certo e para o errado. A alternativa é dizer que não há um Deus, que, portanto, o referencial é o ser humano. Mas aí o problema é a relativização. O que é certo para mim não será certo para você. O que eu acho que deve ser feito, você pode discordar. Mas se temos Deus como referencial absoluto, então nós trabalharemos debaixo dessa orientação universal e geral de que o nosso Deus sabe o que é certo e o que é errado e nós vamos confiar nele. Segundo lugar, esse Deus fez o mundo e tudo que nele há. Portanto, o ambiente, o meio ambiente, as espécies animais, o mundo em que nós vivemos tem valor em si. E nós podemos lutar para defender o meio ambiente. A ecologia faz sentido somente quando nós entendemos que o mundo é o lugar que foi feito para a habitação do ser humano. De outra forma, qual a razão pela qual eu vou lutar contra a extinção das espécies ou o desmatamento? Que prevaleça a raça humana, enfim, não é essa a lei do mais forte? Em terceiro lugar, cremos que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso significa que todas as pessoas, vocês e eu, nós temos valor. Não importa a cor da pele, a situação social, a nossa raça, o gênero, a opção religiosa, todos temos valor diante de Deus. Isso nos dá base para lutar contra a injustiça, contra a opressão, contra os desmandos, contra o totalitarismo, contra a violência e tudo aquilo que aflige o ser humano. Alternativa? Acreditar que o ser humano surgiu nesse planeta por acaso. E nesse caso, se essa é a verdade, qual o valor da vida? Nenhuma. A vida consiste simplesmente na luta pela sobrevivência do mais forte. E nessa competição, é claro que os mais fracos perecerão. O cristianismo oferece base para dignidade, justiça, ética, busca de valores, honestidade, transparência e verdade aqui nesse mundo. E é isso que nós queremos na Universidade Mackenzie. O programa Mackenzie em Movimento está chegando ao fim. Aqui você sempre vai estar em contato com o conhecimento. Então não se esqueça, todos os domingos a partir das 10h30 da manhã, aqui na Band. Te aguardo no próximo domingo.